Boa noite, pessoal. Mais uma vez aí, nosso encontro. Muito bacana. Obrigado a vocês aí mais uma vez. Hoje eu vou receber uma jovem, que é minha companheira de trabalho na Assembleia, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Então, nós vamos bater um papo sobre isso, né, para despertar esse sentimento, né, nas pessoas e falar um pouquinho o que que é, o que que significa. Em alguns lugares é feriado, como Rio de Janeiro, por exemplo, né, em memória aí de Zumbi dos Palmares. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou receber, então, a minha convidada agora. Boa noite, Ei, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Sim, e você? Tudo bem, seja bem-vindo à nossa boa prosa. Sinta-se em casa, porque aqui todo mundo é de Obrigada. casa. Então, é muito bom. Só lembrando o pessoal, eu sempre peço às pessoas para que coloquem aí sugestões de temas. E essa prosa de hoje, com orgulho, foi uma sugestão da Maiara, né? Há poucos dias atrás, a Maiara falou: meu Deus, precisamos fazer uma sobre a consciência negra. E eu, assim, prontamente eu topei, a gente estava com dificuldade de data e depois acabou conciliando a gente fazer essa prosa na semana. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque o universo conspira, né, Mayara? Sim, eu agradeço, né, a oportunidade para a gente debater esse tema, que é importante, né, um tanto complexo, né, Uhum. bem banalizado, mas que a gente pode construir aqui de maneira bem legal. É isso aí, vamos bater um papo informal, tranquilo. As pessoas que quiserem deixar suas contribuições aí nos comentários, ou se quiser também fazer perguntas, né, que a gente puder depois responder, ou até agora mesmo, nós estamos à disposição. Mas vamos lá. Bom, 20 de novembro, Mayara, é considerado o Dia da Consciência Negra, né? Você poderia falar para a gente um pouquinho aí, né, como que iniciou um pouquinho da história desse dia? Sim, vamos começar pelos aspectos históricos, então, né, do Isso. ponto. O 20 de novembro foi escolhido por conta da morte do Zumbi dos Palmares. Na verdade, primeiro ele entrou na agenda escolar, por uma questão de interesse de estudo, né, da história do Uhum. Brasil, e depois viu a necessidade de inserir ele numa agenda. Em alguns locais um decreto nacional, mas em alguns estados e ficar a caráter de alguns municípios é feriado. Uhum. E foi escolhido porque no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares, que era o líder da Revolução abolicionista, foi morto, para dar como exemplo, e sua cabeça foi exposta num poste por muito tempo. Então, foi uma cena, um marco de uma violência gigantesca, e como ele era um líder do maior quilombo da história do Brasil, Uhum. foi importante escolher ele como esse exemplo da luta, né, e do Sim, exemplo de toda essa violência, né, sofrida pela escravidão e toda essa construção. é isso. Então, aí qual é o objetivo, né, desse dia? A gente pode dizer que é para relembrar essa luta, né? É, o, Relembrar obje, essa. Pode falar. o objetivo é mais que se lembre como está a posição hoje do negro. Negro, quando Uhum. eu digo, vou trabalhar isso mais para frente, mas o negro, quando eu digo, ele pode ser preto ou pardo, na sociedade brasileira, como ele está inserido. É um momento para a gente pensar no passado, na história, né? Uhum. Na verdade, o Brasil falta um pouco isso, porque outras nações que tiveram situações de extrema violência ditada para uma comunidade inteira, como, por exemplo,
o que os judeus passaram, tiveram monumentos históricos construídos e tiveram um questionamento. O Brasil foi o último a abolir a escravatura, né? E nesse período ele se enriqueceu muito, porque era o período colonial. O Brasil era uma grande fazenda, tinha-se a necessidade de uma mão de obra, visava o lucro, e como que a gente ia construir esse lucro, né? Então, eles foram até as regiões de Congo e Angola e outras cidades e capturaram, né, muitos e muitos. Foram mais de 6 milhões de negros que foram trazidos, muitos morreram nos navios negreiros. Lembrando que a forma com que era transportado, né, primeiro que a forma de trabalho de escravidão já é uma forma desumana, né? E, além disso, eles eram separados de suas famílias, os negros eram separados de suas famílias, colocados em condições subhumanas, de forma que fosse transportado não só para o Brasil, mas também para outros países que tinham a mão de obra escrava, e parte deles não aguentavam, né? A viagem, que era longa, não tinha alimentação adequada. Você imagina a água, né? Você imagina a comida estocada, né, num navio negreiro. Tem vários filmes que a gente assiste, vários livros que a gente lê, que a gente pode citar como exemplo, né? Que demonstra muito bem como era esse sofrimento, né? Durante essa época. Então, é muito válido a gente lembrar essa luta. E aí a gente vai avançar mais um pouquinho. Os negros vieram, né? Virou essa mistura que é o povo brasileiro, que é um dos povos que tem a maior miscigenação do mundo, né? Com os europeus que vieram, com os índios que já estavam aqui, com os negros que vieram também depois. Então, virou essa miscigenação e a gente tem um pouquinho de cada cultura, é fato. A gente tem aqui no Espírito Santo, lugar aqui, em Cachoeiro mesmo, comunidade que eu acho que é a mais próxima aqui e a mais tradicional do sul do Espírito Santo, né, que é a comunidade quilombola, tem uma em Cachoeiro, a gente tem Monte Alegre, né, a gente tem a região de Venda Nova, que é colonizada ali por europeus, né, e a gente tem Aracruz, estou citando dentro do próprio estado, que tem aldeias indígenas até hoje. Então, essa miscigenação é muito presente na nossa sociedade, né, na sociedade brasileira. Depois disso, com essa mistura, os negros vieram fazer, né, deixar uma contribuição cultural muito grande, que é presente até hoje, que muita gente às vezes não sabe que determinada comida, que objetos, que roupas, né, modos de vestimento, enfim, músicas, pertencente à cultura negra. Você pode falar um pouco sobre essa questão da contribuição cultural dos negros para a nossa sociedade? Sim, a gente tem uma contribuição muito forte, ela é desde da nossa cultura, né, desde da nossa fala. Você vê uma palavra bonita, a palavra moleque, a palavra, né, que veio para introduzir aí essas outras muitas palavras, a alimentação, nossos modos, nossa cultura, é toda baseada nisso. Mas por que não se é discutido isso, se é uma contribuição cultural de um povo tão grande? Porque teve o apagamento mesmo da história, né? Os negros que foram retirados do seu país, violentamente sequestrados durante o período da escravidão, eles tiveram a sua história apagada, a história do seu povo apagada, e aqui era violentado toda a sua cultura. Então, para você colonizar, o conceito de colônia, né, é você inserir a sua cultura e você fazer o poder, né, você dominar o poder através de meios culturais. Então, se através Até hoje é assim, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Sim, através do cristianismo se demonizou muitas práticas, né, que os negros tinham culturais, eram divergentes do que os europeus costumavam a ter, né,
E muito da comida era tipo, comida de rico, comida de pobre, feijoada, né? Hoje a feijoada é nobre, né? Tem feijoada gourmet e tal, mas a feijoada era Mas é uma comida de comida gala, né? Era as partes que não eram nobres, né? do A porco, dança, por a exemplo, né? capoeira, Do porco, a carne, né? Eram as partes que a nobreza não comia, as né? partes que ninguém queria. É. A capoeira foi, por lei, proibida, né? Tinha a prática de vadiagem, mesmo depois da escravidão, ainda tinha essa que você não podia praticar a sua cultura, você não podia praticar os seus A hábitos, você não capoeira podia. mesmo, por muito tempo foi considerada, na época, né, uma dança, né? Os negros pegavam que seria uma dança, e não uma luta, né? Não uma A capoeira arte, é né? uma dança, Arte, uma expressão porque se de colocasse, arte. imagine na cabeça do, do, do senhor do engenho que eles estavam lá treinando para possível, né, uma arte marcial, algo do tipo. Então, Sim, assim, tem muitas curiosidades que é bacana. Mayara, e quem está nos assistindo, assim, a ideia da nossa boa prosa, porque a gente, eu sempre falo isso, a gente vive num território que é a internet, que ela serve tanto para o bem quanto para o mal, né? E muitas pessoas não têm a curiosidade de pesquisar algo, de procurar algo. Então, nosso papel no Boa Prosa é sempre a gente estar pesquisando, informando. tá informando, instigando as pessoas a que possa ler um livro, que possa pesquisar algo, seja em qual fonte for, mas que seja uma fonte fidedigna, né, para que a pessoa possa formar sua própria opinião e que não pegue opiniões de terceiros e simplesmente encaminhe a mensagem que receba no WhatsApp, porque isso você Sim. sempre pode estar prejudicando alguém, você pode estar alimentando a calúnia, né? A Enfim, gente é isso. vive a era da fake news, né? A era da É isso. desinformação. E a desinformação nada mais é do que um sistema muito bem pensado para não se pensar, né? Uhum. Então, tudo isso hoje precisa ser repensado, né? Por exemplo, Zumbi dos Palmares tem vários aspectos que divergem. Tem gente que fala que Zumbi escravizou. É porque existia, sim, dois tipos de escravidão. Lá dentro tinha a escravidão servil, que era comum. A pessoa, ela era o que hoje a gente chama, mudou, né, para a nossa Aham. cultura, seria a prisão. A pessoa ia lá Aham. por dívidas ou por uma necessidade, ou prisioneiro de guerra, servia por um tempo como Sim, escravo e depois era liberto. Era uma sim. escravidão servil para cumprir aquele propósito. Isso tinha-se no Congo, porque ele trouxe isso, essa cultura do Congo é muito presente nele, ele era bisneto do rei do Congo, e ele quis praticar isso na colônia ali de Palmares, né, no quilombo na colônia, desculpa, no No quilombo de quilombo. Palmares. E essa prática acontecia. Então, quando você reproduz esse discurso, a primeira coisa que você se ouve, mas quem primeiro escravizou o negro foi o negro. Sim, o negro era escravizado, mas tem uma diferença entre a escravidão servil e a escravidão colonial. Não é uma Comercial. romantização, né? Mas é o Que viram propósito comércio, o propósito. o propósito da situação. Então, os primeiros a ter a abolição foram os índios, até mesmo porque o número diminuiu muito com as doenças e com tudo que aconteceu. E por conta da abolição dos índios, só aumentou o número dos escravos. Em 1888 veio a abolição para os negros, mas veio Uhum. com essa a criminalização dos negros. E além Uhum. dessa criminalização dos negros, você solta ele e fala bem assim, tá, vai, mas vai para onde? De onde você veio? Como que você vai? Solta num lugar, sem condição de trabalho, criminalizado, não podia ficar na rua, não tinha lugar para ficar. Então, ele estava fadado a todo um conceito histórico. Então, isso Uhum. um problema social que se tornou. Então, você tinha que aplicar essa prática de segurar, né, para poder fazer com que a massa, que a maioria era negra e era ex-escravo, não se rebelasse, né, Uhum. contra o império. O que aconteceu? Mas não Sim. conseguiu a força. A história, ela nos mostra, porque assim, existe vários ciclos, né?
E a história nos mostra de forma muito clara esses ciclos e ela nos ajuda a entender muito a nossa sociedade. Eu gosto muito de história, estudei história, e eu vejo, por exemplo, se a gente for pegar o que você acabou de falar aí, tá, e 13 de maio de 1888 aconteceu a abolição. Mas e aí? Esses escravos, eles tiveram os seus direitos, eles pagaram, né? Não existia, eu estou aqui fazendo analogia, pagaram os seus direitos trabalhistas, seus FGTS, deram baixa na carteira deles. Então, assim, além das condições físicas e castigos físicos ao que eram impostos, né, na época, eles não tinham nem para onde ir. Então, por exemplo, nas grandes cidades, que é uma cidade como Rio de Janeiro, é um exemplo muito claro disso, a gente vê hoje a população negra, em sua maioria, né, nos morros, é um fato histórico, da onde o centro era povoado pelos ricos. Então, os negros que foram, que acabou a escravidão, eles não poderiam é, ficar no centro. Então, eles acabaram ocupando a periferia e morros que, na época, estavam aptos a serem ocupados, né? E para finalizar, outro fato interessante é que muitos desses negros, sem ter como trabalhar, como sustentar a sua família, acabavam aceitando o trabalho de volta, seja nas lavouras, em engenhos, por um preço irrisório, por uma semi-escravidão, porque eles não tinham opções, condições e opção de trabalho naquela época. Então, assim, é muito complicado. Se a gente vê um pouco da história, estudar um pouquinho, a gente vai ver que né, desde muito tempo, essa condição histórica, né, permitiu, infelizmente, essa desigualdade que permanece no nosso país até hoje. Né? Que não Você leva para pode falar. o que nos leva para o nosso próximo tópico, né, que é a situação do racismo. A história é muito importante para o racismo, porque o racismo é um problema histórico, né? Ele é não é só um mero, ele é um problema multidisciplinar, né? Ele é um conflito multidisciplinar, mas ele é histórico. É a história que define esse conflito raça e racismo. Hoje, pelo IBGE, você tem a colocação do negro, e dentro do negro você tem a subdivisão de cor e raça. Ou melhor, né, você tem cor, raça, e você se autodeclara. Aí você diz se você quer ser pardo ou negro. Mas mesmo essa estrutura colocada pelo IBGE, uma questão institucional, ela é uma questão, até a terminologia é incorreta, porque a pessoa se autodeclara. Ela, em algumas terminologias, diz que você deve analisar a certidão de nascimento da mãe, a certidão de nascimento do pai e a certidão dos avós de cada um dos lados, e a partir dali você determina o que aquele indivíduo é. Mas a realidade é que por muito tempo era negado esses direitos civis, como certidão de nascimento. E os que tinham a certidão de nascimento, muitos não têm nem declarado ali o que é. Eu, por exemplo, não tenho declarado o que sou na minha certidão. Hoje em dia, as novas crianças, como a minha filha, já não tem mais essa declaração de cor, né? Você já não coloca mais a cor da criança numa certidão de nascimento. Mas é um conceito que fica assim, da onde veio raça? O racismo cria a raça. É o racismo que determina a raça. Por que você diz isso? O branco, ele se pensa generalista. Ele se pensa no total. Ele pensa que ele é o total. E quando a pessoa se diz negra ou ela diz as pautas dela, ele diz que aquela pessoa está sendo identitária. E aquele local do qual ela está falando a respeito, ele é um local específico. Mas, na verdade,
não existe esse local de totalidade, um local de específico. A gente tem, cada um é individual, e a gente vive o plural, a gente vive o coletivo. Então, quando esse conceito é pensado, o racismo é uma questão estrutural, porque é uma ideia de normalização das práticas do dia a dia. O que é normalização? Você naturalizar um processo. Você naturaliza através daquilo se tornar invisível para você, imperceptível, indiscutível. Normal. Ele está ali, normal, e você vive aquilo no dia a dia, e você não viu o porquê. Por que não se discute? Porque o Brasil insiste na tecla, é um país que bate na tecla de que não existe racismo no Brasil. Porque naturalizamos. É um processo longo de naturalização desse racismo, porque é um sistema todo incorporado e ele define o indivíduo. Ele define o negro como negro. Ele define, o separa, o individualiza e o exclui. Ele é excludente. E a ideia é realmente essa, que mediante os privilégios, uns têm, outros não. Porque se tem poder a partir de quando uns têm privilégios, outros são preteridos. Então, é desigual. Não se pensa igualdade numa situação de poder. Então, e quando a gente acompanha eu não vou nem falar banalização, mas essa normalidade, assim, a gente tem isso evidente, né? E muito, é um assunto ainda que é tabu. É tabu. A gente vive uma sociedade, né? Principalmente na internet, super polarizada com a questão política, ideológica e, por que não, partidária, porque qualquer coisa que se fale, um ou outro lado se sente ofendido. Então, assim, a gente vê essa disputa no território da internet muito grande. Mas o fato é que a gente, ao longo da história, por exemplo, você é mais nova do que eu, você talvez não lembre, mas possa ter visto depois na internet. Eu vejo hoje, por exemplo, os Trapalhões, que foi um programa de extremo sucesso na maior emissora do país, na década de 80, década de 90, você vê hoje as piadas que, sem dúvida, hoje são racistas, assim, com um cunho de racismo muito grande, né? Piadas de duplo sentido, e passava no horário nobre, no domingo, sabe? Era um negócio assim. Muita gente que está nos assistindo aí vai lembrar disso também, que hoje, se você pegar na internet qualquer vídeo desse programa, mediante ao que avançou na política, né, da questão da consciência, né, vamos dizer assim, as pessoas vão se sentir ofendidas, né? Outra coisa, nós crescemos assistindo novelas no horário nobre que sempre as empregadas eram negras, né? Uma triste realidade e uma forma de nos familiarizar com aquilo, enquanto que o comercial de margarina era todo mundo loiro de olhos verdes. Então, assim, sabe? Esse é o que se chama o racismo subjetivo. O racismo subjetivo é aquele que é do imaginário. O que é do imaginário? Ele faz você acreditar que há locais normais para determinados tipos de raça. Então, entende-se que é normal ver um negro, ele está incluído em uma rede famosa de televisão, mas ele é chacotado publicamente, né, na frente de todo mundo, e ele aceita aquilo de bom grado. É comum ver os papéis de empregada. Quantas negras, para poder participar de uma novela, ela tinha que ou estar numa novela que era sobre escravidão, ou ser o papel da empregada. O papel da empregada, por subsequente, era o da negra, né? Porque é para repassar, é tudo uma ideia estrutural. O Brasil hoje tem 56% de negros. E esses 56%, se a gente pega uma ideia de que ele pode alcançar o comercial de margarina,
não o papel de negro que era uma, duas ou três empregadas que estavam ali, e não uma família com 5 pessoas. A ideia de que a família pode alcançar esse local, esse patamar. Por que não pode? Porque até hoje é tão escandalizante quando uma família negra é capa de uma campanha publicitária. Por que é tão chocante? Isso é o racismo subjetivo, esse choque que a pessoa tem quando a pessoa se declara. Às vezes não é nem chocante, porque não tem, né? É tão subjetivo que não tem. Não tem. Raríssimas vezes que tem. Às vezes quando tem uma semana igual essa semana, que é dedicado, tem essa data especial, às vezes aparece. Mas é importante a gente chamar essa discussão para o tema, e assim, né, sempre chamar essa discussão, não Pois é verdade? é até um outro adendo, né? É o imaginar que o profissional deva ser chamado apenas quando é para falar da negritude, então, porque ele é negro, ele fala a respeito de ser negro. Então, ele é especialista naquilo. Mas ele, como eu vejo em muitas rodas, em muitas situações, né, nos papéis sociais, muitos sendo capazes de demonstrar a sua fala nas coisas no quais são profissionais, nas coisas no quais têm propriedade, e não são chamados no dia a dia. Mas aí, quando chega maio e novembro, é lembrado e é reavivado, e chama, e vamos conversar sobre e tal. Então, isso também é uma demonstração do racismo estrutural. O que eu digo que é racismo estrutural? Esse conceito é do Silvio de Almeida, né? Ele é um professor, ele inicialmente é advogado tributalista, e ele hoje é doutor, ele tem um pós-doc dele, ele dá aula nos Estados Unidos, e ele lançou esse livro, que é um best-seller, que é o Racismo Estrutural, o que nada mais detalha aquilo que a sociedade brasileira trata como banal. Ele vem e fala: isso aqui é um termo técnico, é um sistema muito bem pensado, um mecanismo feito para excluir. Então, como é que a gente coloca cada coisa no seu papel? Né? Então, é essa explicação, porque raça você pensa raça, você separa, depois de separar você tem a escolha de quem vai para um lado, quem vai para o outro, porque se pensou na raça desde o período colonial. Por que um determinado povo poderia se submeter a essas condições subhumanas e um outro determinado povo deveria ser o algoz, né? Deveria ser o senhor daquele outro povo. É entender uma separação, essa identificação pode ser uma identificação de DNA, de traços, de biológica, ou ela pode ser uma identificação mesmo cultural. Isso não se aplica só aos negros, se aplica aos indígenas, aos judeus, no caso de uma determinada qualquer identificação cultural. Então, olha só, a gente, falando de racismo, a gente vai falar depois da diferença um pouquinho de escravidão, né, com a abolição, a gente ainda tem algumas estruturas conceituais para tratar, mas se a gente for avaliar, vamos trazer isso para nossas vidas, sempre, né, porque mais do que qualquer conhecimento teórico, a gente precisa viver na prática e refletir sobre a nossa prática. As eleições foram domingo passado, né? Na sua cidade aí, quem está nos assistindo, muitas pessoas com a gente agora, quantos prefeitos negros sua cidade já teve? Quantos vereadores negros foram eleitos domingo passado para a Câmara Municipal? Então, assim, quantos médicos, assim, a gente vai olhar, né, que esses alguns espaços, né, de tantas outras profissões aqui, que talvez se precise de mais uma questão financeira para se manter, né? Não tem acesso, infelizmente, ao longo da história, a história nos mostra isso. E aí a gente pega a política, você vê, a gente pode falar na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, né? Quantos negros fazem parte, né? Então, para a gente falar finalizar este tópico e do próximo, né?
a gente finaliza com esse questionamento, para que as pessoas olhem em volta, né, na prática, o que acontece. Mayara, nós estamos com bastante gente aqui nos assistindo, muita gente, tem gente de Dores do Rio Preto, Giovânia, Dávila de Muniz Freire, Fabiola, sempre participando com a gente, professora, muitas pessoas. E assim, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, né, fiquem à vontade. E eu peço também que, assim como essa prosa que está sendo realizada foi através da Maiara, que é uma companheira de trabalho, mas que de vez em quando participava, assistindo, ela sugeriu, eu peço para que também quem esteja nos assistindo possa sugerir pautas, né, temas para as nossas próximas prosas, tá bom? E é isso. Quem também estiver nos assistindo e puder se inscrever lá no meu canal do YouTube, Wilder Barbosa, todas as nossas prosas ficam lá nesse canal e você pode assistir. Inclusive algumas prosas aí que dá problema técnico, some som, some a imagem, a gente depois edita, corta tudo, lá fica bem sucinta, além de você conseguir o play melhor do que às vezes no Facebook, lá no YouTube para você assistir o vídeo. Vamos para o nosso próximo tópico então, Mayara. A gente tem aqui falando das estruturas conceituais. Está batendo com o seu aí? É isso? Estruturas conceituais. É A isso? gente debateu esse conceito Uhum. de raça, né? O que cria a Uhum. raça, o racismo, como Uhum. eles se separam, né? Uhum. Como hoje em dia tem sido conflitante, né? Por conta de, por exemplo, sistema de cotas, a gente vê gente que se declara negro e não é, gente que é negro Uhum. e fica fora disso, né? Uhum. E esse conceito constitucional, é o conceito que a gente se baseia no IBGE, que hoje ele é falho, ele não funciona, ele tá tendo essa dificuldade para um país que majoritariamente é negro, né? Uhum. E por que é falho, né? Fica esse questionamento. Né? Os nossos representantes são negros, porque se, né, aquilo que você falou, a gente teve quase 60% de negros tentando o pleito, né? Mas quantos foram Uhum. eleitos? E por que se somos maioria como Pois negros? é, Né? pois Então, é. fica esse questionamento. Eu vou citar agora um tema muito atual, né, que é o local de Uhum. fala, também de Uhum. um tema falado muito por uma outra autora que eu gosto muito, que é a Djamila Ribeiro, também falada muito na mídia. Uhum. É um trend top, ela é uma filósofa, e ela fala sobre o local de fala. O que seria o local de fala? Você falar a partir do seu local de pertencimento, né? Nos meus agradecimentos, a primeira coisa que eu disse é sobre você que abriu o seu espaço como seu local e a sua Eu que voz. agradeço. Oi? Eu que agradeço você Né? por participar. E dá essa visibilidade que, sim, às vezes, se você tivesse abordado, não é que não pode falar, tem muito esse conceito de que só o negro pode falar de negro. Não, ele pode falar, mas há de se entender o local de fala. Né? Às vezes, o que um Uhum. negro tem a dizer a respeito de sua dor, sua luta, isso se aplica a qualquer uma das necessidades ou minorias ou violências ou pautas, né, recortes Uhum. sociais, têm seus locais de fala e um entendimento de poder e privilégios, né, que temos privilégios e quanto mais, quando se fala de discriminação, quanto mais retinta é a pessoa, menor é os privilégios dela, né, então tem a tabelinha dos checks dos privilégios, e Uhum. eu acho que com isso a gente consegue fechar esses aspectos estruturais e Ok. E conceitos. conceituais. Então, aí a próxima que a gente falou, então, a gente pode ir para aplicabilidade, né? Você queria dar um destaque nesse ponto aí, não é isso? Sim, Aplicabilidade é, nos dias atuais. é Você aqui poderia.
meu antigo professor, Hermogênio Volpato, falava que agora é a hora da onça beber água. Aplicabilidade significa O que a que é? gente Fala vive, primeiro assim, para como que deixar claro acontece. para as pessoas, o que que é aplicabilidade nos dias atuais? Quando eu Contextualiza digo para a gente. aplicabilidade, é como que funciona esse racismo estrutural nos dias de hoje? Como é que ele é aplicado? Como é que ele é visto ou não visto? Como que ele acontece? Como é que a gente aplica isso à política? Como você disse, não tem como a gente não falar esse tema sem não abordar política. Eu não acredito que precisa ser necessariamente partidário. Mas política é isso, né? Essa discussão, essas ideias, esse pensamento do Sim, coletivo, né? De um poder é central política. pensar pelos indivíduos, né? Então, política é isso, né? A gente tem Uhum. essa repulsa, né? Nós não, né? Mas É, nós não, mas tem-se muita hoje, gente tem. essa repulsa, né? Com a Uhum. política. Política é isso, né? Você pensar o coletivo. Então, quando a gente pensa o coletivo, eu gosto de fazer um comparativo da luta de classe com a racialização. O indivíduo negro, ele é Uhum. racializado. Racializado como assim? O racismo, ele racializa. O racializamento nada mais é que você fazer com que uma pessoa, um indivíduo, responda pelo coletivo. Ele perde as Uhum. suas características individuais e ele se torna um todo. E a partir desse todo, ele sofre inclusão ou exclusão. Mas como se trata de racialização, é exclusão. Porque o que se Uhum. entende como negro é todo aquele que é racializado. O branco, ele não pensa nessa racialização porque ele não é racializado no dia a dia. Quando ele vai responder por ele, é por ele. Quando é no Uhum. coletivo, é no coletivo. Então, vou dar um exemplo. Volta e meia eu recebo algum comentário de alguém falar, por exemplo, não vou citar os nomes, mas uma famosa repórter, né, de uma famosa emissora Uhum. global disse uma frase assim, assim, assim sobre o racismo. O que você pensa disso? Mas por que eu tenho que pensar sobre? Por que eu tenho que Uhum. responder sobre isso? Né? Uhum. Mas é essa ideia de que ela é negra, mas ela disse que não tem nada a ver. Então, por que sou eu que tenho que responder porque ela disse que não tem nada a ver? É o pensar que aquela ideia de que toda uma negritude responde por aquilo, né? Uhum. Aqueles jargões do que o preto fez, o preto não fez, deixou de fazer. Então, e também, como que entra essa luta de classe, é você se entender também como negro. Isso é uma dificuldade. Eu Uhum. tenho alguns amigos, em Cachoeiro é uma cidade que ela tem um grande número de negros, mas esses negros, eles estão jogados à periferia, eles são posicionados nas suas Uhum. regiões. E eu tive privilégios na minha vida. Eu frequentei locais de privilégio. Eu estive em situações de privilégio. E eu tenho outros amigos poucos que também negros também enfrentaram situações de privilégio, né? Viveram situações de privilégio. Uhum. Então, por exemplo, eu estudei escola particular e chegava lá numa sala de 40, tinha 2 ou 3. Então, esses 2 ou 3 também frequentavam os mesmos outros ambientes de privilégio, né? Como acesso à educação, como Uhum. a saúde privada, como o famoso cursinho de inglês, viagens, locais de lazer. E eu lembro de que quando eu tomei consciência dessa minha condição, de que não tinha outros como eu lá no meio, e porque a gente era um número reduzido, Quando você começou a, entendeu isso, né? Quando começou a caiu perguntar, a isso ficha. entender na fase adulta. E começou a seguinte brincadeira entre os que estavam sempre no mesmo grupo. Você já contou quantos? Aí
4, 3, para 500, para um evento com 300, 3 ou 4 negros. E por quê? Se a gente for entrar numa ideia maioria, né? Oi? E é a maioria na nossa sociedade. Se a gente for entrar numa ideia de meritocracia, que é só ir lá tentar e conquistar, por que só 3 ou 4 num ambiente de privilégios? Então, fica aqui o questionamento também para quem estiver assistindo. Você já contou quantos negros ocupam os mesmos locais de privilégio que vocês? Quais são os locais de privilégio que você frequenta? E quantos negros tem lá? Além da pergunta de quantos negros você conhece que são advogados? Quantos negros que você conhece que foram seus professores? Quantos dos seus professores foram negros, né? Então, isso é a aplicabilidade no hoje em dia, você entender que é uma estratificação, essa classe e essa raça se misturou, se pensou e se misturou e se segregou. Hoje o termo segregar é dito como acabado, né? Mas ainda é feito. É uma segregação econômica, social, cultural, de você até criminalizar o sujeito, né? O que entra no nosso ponto, né? O nosso próximo ponto, que é a população encarcerada. A população encarcerada do Brasil, em sua maioria negra. Só para a gente contextualizar. Muita gente, né? Penha Veloso com a gente, Josiane Andrade, muita gente aqui ainda dando boa noite, dizendo a Edi Silva, Dirinha, assistindo com a gente, lá de Divino de São Lourenço. Tem o sul do estado assim, bem representado. A gente está com o nosso tempo aí, nós combinamos, né, em média 1 hora. Eu quero, para a gente finalizar aqui, já caminhando para o nosso final, a gente vai falar. Você quer falar um pouquinho aí que a gente combinou sobre a população encarcerada e depois você vai falar um pouquinho para a gente da conjuntura mundial, não é isso? Sim. Só para a gente poder encaminhar. E depois no final, eu quero te fazer uma pergunta. Então vamos lá, sobre a população encarcerada. Você pode falar também, a gente vai falar depois da conjuntura mundial, mas você pode já falar e traçar um paralelo, que eu sei que você entende, tanto o Brasil como os Estados Unidos. Acho que até por uma questão do tempo, seria interessante dar uma juntada nesse aspecto, porque agrega. Nos Estados Unidos, é a maior população encarcerada do mundo. Você encontra mais prisões e pensa-se sempre como melhorar prisões. É sempre essa a discussão. Como a gente faz para manter mais gente lá dentro, para melhorar a qualidade de vida de quem está lá dentro? Discute-se as pautas humanistas de quem está lá dentro. E será que é a melhor prática? Tem uma autora que fala que a população hoje encarcerada dos Estados Unidos é maior do que a população escravizada em 1800. Então, é um choque. É quase 3 vezes maior do que a população encarcerada do que a população escravizada dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não têm uma população negra tão grande quanto a população do Brasil. O Brasil é quase 50% de proporção e de números também, porque o Brasil é muito vasto, muito grande. E no Brasil a gente tem a maioria da população negra encarcerada. E pensa-se o porquê. Realmente acredita-se que é um conceito de que é mais propenso os negros estarem encarcerados? O que cometendo crimes, né? Cometendo crimes. Por quê? Mas se você pensar o conceito histórico, a gente vai lá atrás, antes da Constituição, ainda tinha essa prática de criminalizar a cultura negra. Você aboliu, mas você os prende. Você os torna numa rede de pobreza e miséria,
e depois os criminaliza. E isso, para mim, ao meu ver, que diferença tem? A gente tem uma mudança dos sistemas, e hoje a gente vive uma melhoria do sistema encarcerário. Agora, minha pergunta é até direcionada a quem me questiona e quem está dirigindo essa conversa. Se você fosse dizer qual é o embasamento, qual seria a melhor solução para a comunidade hoje, para a sociedade hoje, qual seria a primeira prática que você ia colocar? Uhum. Provavelmente a educação. É a educação que deve ser pensada, mas é dentro da educação que também temos o racismo estrutural. É um questionamento pensado, praticado e reproduzido. O racismo nada mais é do que essa reprodução da violência por raça, seja ela qual for. Eu sou Aqui, entusiasta da educação. Eu acho que, se não todos, a maioria dos nossos problemas sociais, serão resolvidos através de uma boa educação. uma E boa esse que a educação. gente está discutindo é um. Antes de você retomar, segura seu raciocínio aí, a Wesleyana Souza nos cumprimentou aqui, boa noite. Depois, se ela quiser se identificar qual município que ela disse que não é bem assim. Então, parece que ela discorda um pouco do meu ou do seu ponto de vista, e seria importante, como nós somos democráticos, escutar a Wesleyana. Se ela quiser se manifestar através do comentário, Wesleyana, será muito bem-vinda a sua. Primeiro, obrigado pela participação e a sua contribuição, tá bom? Então, retomando aí, você falou da população encarcerada, pode falar um pouquinho também no mesmo tema, né, sobre a conjuntura mundial, que a gente viu que aconteceu muitos fatos e ainda acontece, foi um pouco amenizado por conta da questão das eleições dos Estados Unidos, mas principalmente lá que foi o ponto de ebulição, né? Mas aí a gente podia falar. O Aqui, movimento. antes, peraí, desculpa, a Giovânia está falando aqui, lá de 2000, sugestão de tema, políticas públicas para acessibilidade para a próxima gestão do Poder Executivo. Boa, muito boa a sugestão, Giovânia. Giovânia, muito obrigado. Giovânia é professora lá de 2000, tive o prazer de trabalhar com ela. E eu acato a sua sugestão e depois nós vamos aí no WhatsApp ou no Facebook tratando do tema, ok? Retoma para a gente, então, a questão mundial para a gente caminhar para os encaminhamentos. Teve-se o movimento Black Lives Matter, que é uma resistência da violência policial sofrida pelos negros repetidas vezes nos Estados Unidos. É importante pontuar, antes de tratar os Estados Unidos, o porquê é tão diferente as pautas humanistas, o movimento negro dos Estados Unidos, do movimento negro no Brasil. O Brasil e os Estados Unidos passaram por processos históricos de construção totalmente diferentes do termo, do assunto. Como, por exemplo, no Brasil, por muito tempo, tinha-se esse ressentimento do termo preto. Esse preto era dito como pejorativo. E nos Estados Unidos, eles têm a dificuldade com o nigra, que também é o niga. Por quê? Porque é um processo histórico diferente. Eles foram violentados de uma maneira diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente. Então, Sim, contexto aquilo histórico foi mais diferente do nosso. marcante. Aquilo foi mais marcante, né? Eu acho que é comum um negro já ter ouvido a pergunta: você quer que te chame de quê? Né? Então, eu acho que é válida a pergunta, né? Se você tem essa dúvida e não está disposto a ofender um colega, pergunte como ele se sente à vontade. Mas é importante dar nome, né?
Eu sou uma mulher preta. Então, é o nome que se dá, né? E o Black Lives Matter, além de ser um movimento de trazer o poder de novo para essa pauta, para esse movimento, de lembrar, é uma denúncia à violência policial sofrida por esse povo. Que é E teve vários evidente. episódios, né? O George Floyd, que ele foi asfixiado por uma joelhada de um policial branco. Ele não teve nem a oportunidade de falar. As últimas palavras dele foi I cannot breathe, eu não consigo respirar. E por que a gente precisa dizer que vidas negras importam, né? Teve umas tags levantadas sobre todas as vidas importam. E volto de novo àquele termo, né, que todo mundo diz que isso é um discurso identitário, um discurso de recorte, um discurso de só uma fala. Mas ele parte de um local de violência. É aquela parcela que está sofrendo uma violência e por isso ela fala que vidas negras também importam, precisam ser colocadas. E também uma escritora americana pensou o termo necropolítica. Necropolítica é um conceito baseado na biopolítica de Foucault. Foucault é um filósofo que pensou que as políticas produzidas a respeito de tudo para a manutenção da vida, o poder em manutenção da vida, a sociedade em manutenção da vida. E essa autora pensou a necropolítica ao contrário de que Foucault pensou. Não é uma política mais baseada na manutenção da vida, mas sim uma política baseada na manutenção da morte. É uma política excludente, uma política que se pensa quem irá viver e quem irá morrer. Então, isso se aplica muito tanto à violência policial, ao que a gente vive hoje no nosso cenário de pandemia. É um conceito onde ele é por práticas de diminuir gastos e pensar em manejos nos quais uns serão melhores favorecidos e outros serão excluídos. Aqueles que não se encaixam, aqueles que têm maiores necessidades, aqueles que precisam de uma demanda maior de atenção e que não atendem à funcionalidade e à operação da coisa, vem a necropolítica e os exclui. E não é que ela os mata, não diretamente, mas ela excluir as políticas públicas que a alcance e dê qualidade de vida para ela reduz e os deixa à sua própria sorte, né? Você falou no final aí, agora tem a Ludmilla já está aqui parabenizando pela iniciativa, dizendo que o tema é necessário a ser discutido, e ela disse também que a cor do cárcere já é definida. A Wesleyana aqui está comentando que o cunhado, né, meu cunhado é de família negra, e meus sobrinhos todos fez puxar o pai. A criação dos três foi igual, dois deles foram sucedidos e um caiu no crime. Ela está falando complicado para tirar da droga. Infelizmente é isso. Nós, Ediana, nós não estamos aqui fazendo a defesa de que é assim, de que o negro entra para o crime. Se você entendeu dessa forma, não é isso. O que a gente está dizendo aqui são as estatísticas que mostram historicamente que essas pessoas vivem em situação de vulnerabilidade e, infelizmente, ocupam poucos espaços importantes, né, na sociedade que a gente vive, né? Essa é a defesa que nós estamos fazendo. Mas é isso aí, Wesley. Eu assim agradeço muito e acho bacana quando alguém traz para a gente um exemplo e participa. Pelo Ludmilla, muito obrigado também aí pela sua participação e pelo elogio, tá? Mayara, para a gente Ludmilla é minha finalizar, amiga e advogada. ela O pai dela é líder do movimento, ele trouxe o movimento negro para
para Cachoeiro, né? O Dr. José Paineiras, né? Então, ele também foi padrinho da minha mãe, que também é advogada. Então, assim, é uma família muito querida, tanto aqui em Cachoeiro, quanto na minha casa. Que bom, participando com a gente. Obrigado, Ludmila. Wesleyana, muito obrigado, porque nós estamos aqui já passando a fronteira, que nós já estamos em Caiana, Minas Gerais, né? Que a Wesleyana é de lá. Obrigado. Olha, para a gente finalizar, eu quero deixar você, antes de você fazer as suas considerações finais, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sofreu racismo? Já. Pois é. Na verdade, não precisa, fique à vontade se quiser comentar a experiência, mas na quero verdade, demonstrar. É uma situação diária, né? Alguns dias menos, alguns dias mais, mas como eu falei por situação de privilégio, eu vi isso menos, né? Porque também é uma questão econômica, né? E eu tive, meu pai é branco e a minha mãe negra, então é uma questão que desde eu chegar com meu pai já é uma questão. A minha filha é branca, né? E desde chegar com a minha filha, eu já tive situações de ter que apresentar a documentação da minha filha em loja, da lojista me chamar por babá, né? E também na infância, eu acho que o primeiro local, eu acho que o primeiro dia que eu me entendi negra foi na infância, quando uma professora, numa escola particular, na qual eu era a única negra da sala, e ela também era negra, e ela começou a praticar essa fala, reproduzir. Está passando algum som aqui. Mas vamos lá, as falas. Ela começou a reproduzir essas falas de racismo, e quando eu falei para os meus pais ficaram horrorizados, né, porque não podiam imaginar. E é uma situação diária, até a maneira quando às vezes eu me apresento como eu sou assessora parlamentar. Como? Por quê? Né? Infelizmente então, assim, é assim, né? Infelizmente. Olha, o que eu quero deixar aqui, por exemplo, tem muitas. Eu tenho muito, por ser da área da educação, por ser professor, eu tenho muitas professores que nos assistem, pessoas ligadas à educação. Então, assim, para a gente finalizar, a gente falar lá do início, a gente falou da contribuição cultural dos negros, uma profissão que tem muita gente que está nos assistindo aí, pedagogo, né? É uma profissão que ela começou a existir não como profissão, mas como uma função. Eu não sei mais a etimologia da palavra, o significado em si, eu não vou lembrar aqui agora, mas enquanto as senhoras do engenho ficavam lá no seu chá, né, as escravas, as pedagogas, ficavam tomando conta das crianças e brincando com as crianças, atividades lúdicas, né? E assim, interessante que é uma palavra, né, sobre essa ótica, sobre essa cultura. E para finalizar, eu quero contar uma experiência. Eu, como historiador, eu gosto de visitar muitos locais históricos, né? Como professor de história, como curioso, que eu sou um cara muito curioso, quem me conhece sabe disso. Sabe um dos lugares, porque tem lugar, e quem viaja, quem está nos assistindo, sabe que você faz determinado tipo de viagem para revigorar, né? Para descansar e tal. E eu tive uma experiência, sabe onde? Assim, eu chego, assim, eu me senti muito mal, sabe onde? No Pelourinho. Quando eu pisei, tem a parte baixa da cidade de Salvador, que é uma cidade com a cultura negra assim, espetacular. Tudo que se você quer aprender a cultura negra, Salvador é um lugar que, para quem tem a oportunidade de um dia tiver a oportunidade de ir, vai conhecer comida, acessórios de vestimenta, religiosidade das religiões negras. Assim, é fantástico, você aprende muito. E quando eu subi na cidade baixa, eu subi o elevador e cheguei no Pelourinho, assim,
aquilo sugou a minha energia. Eu me senti tão mal por conta de ser um lugar, né, onde tanta gente sofreu. Assim, sinceramente, eu não posso nem dizer. Foi um sentimento muito Quanto sangue ruim. não foi derramado lá, né? Exatamente, sabe? Pessoas, seres humanos, né? Como com a cor, simplesmente pela cor da pele sendo tratados como animais, né? Que foi o tratamento dado na nossa história, em boa parte dela, aos negros que aqui vieram. Então, assim, eu quero finalizar dizendo que esse espaço que eu tenho dedicado toda terça-feira, às 19h30, para levantar os mais diversos temas, para que a gente possa provocar nas pessoas o sentimento de revolta, de justiça, de sei lá, que cada um interprete da sua forma, mas que vá buscar algo, que vá buscar, sobretudo, conhecimento, que pare de reproduzir corrente de WhatsApp, que pare de pegar, enfim, a própria palavra que escutou não sei quem falar, né? Seja da política, seja da cultura negra, seja da religião, seja de qualquer coisa, e procure conhecimento, leia um livro. O Google está aí, já tem uma expressão que é dá um Google, procura se aquilo que você recebeu é verdade, né? Então o espaço é para isso, tá? Eu agradeço todo mundo que participou com a gente, sobretudo a nossa convidada que nos proporcionou aí um conhecimento muito vasto e a qual agora eu deixo você, Mayara, já agradecendo a participação, eu deixo você fazer suas considerações finais. Eu acho que eu já agradeci quando eu cheguei, agradeci no meio e eu torno a agradecer, porque é importante essa conversa. Essa conversa, ela não é um assunto que deva ser tratado apenas nessa semana, ou nesse mês, ou em maio. É uma prática diária, é uma desconstrução diária para que isso funcione. A única forma é a gente se questionar o tempo todo, porque tudo bem a gente nascer com algumas construções culturais, religiosas, políticas, mas mantê-las é obrigação nossa, como indivíduo. Então, manter ou desconstruir, né, cabe a nós fazer isso. E eu quero, assim, eu acho que acontece muito a história de, depois da gente ter elaborado todo esse tema, da pessoa virar e falar bem assim, ok, é estrutural esse racismo, então é uma questão toda de um sistema, então não há o que se fazer. Ao contrário, a gente pontuou tudo isso aqui exatamente para se pensar o que fazer. Às vezes você pensa que é um grande feito logo de uma vez, que do nada você vai pegar e vai assinar um mega decreto que vai resolver. Não, é uma luta diária, é uma correção diária, é uma correção pessoal aos que são negros para que não desistam, tanto da denúncia quanto da luta, de continuar a buscar. Né? Eu não quero fazer um discurso meritocrático aqui, mas eu acredito sim nessas ideias de progresso, de não parar, de você continuar, de você ter uma perspectiva otimista, é enxergar isso, é pensar, provocar pensadores, porque muitos abriram as portas para até eu chegar aqui e fazer todo esse discurso muito bem referendado, com todas essas pessoas que me embasaram antes. Mas para isso alguém teve que pensar, alguém teve que se mover. Então, o questionamento do dia a dia, como a gente muda tudo isso, e o que faz o dia 20 de novembro em si, é pensar tanto no passado, como pensar o futuro. Como a gente vai fazer para, no dia a dia, me mudar como indivíduo, mudar a minha situação, não me deixar levar por essa onda, e também mudar o meu coletivo, mudar para o próximo, mudar para os meus filhos. É isso. Então, Você tocou num ponto... Vai. Eu quero deixar esse sentimento de inquietude em quem estiver assistindo. Eu quero que vocês tenham essa sensação de que, nem que seja no mínimo, mudar as palavras. A gente tem muitas palavras que
são racistas, mudar práticas, mudar aplicações, escolher melhor seu posicionamento no dia a dia, e todo esse conceito, por ser uma questão estrutural, se cada um fizer o seu papel no dia a dia, quando a gente vê, a gente vai construir uma sociedade melhor. É um trabalho diário, individual, pelo coletivo. É isso aí. Perfeito. E eu chamo mais uma vez, eu sempre falo isso também, eu sempre chamo a responsabilidade mais uma vez das famílias. Eu sou pai há 1 ano e pouco, você é mãe, tem pais e mães nos assistindo, e nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. E somos nós que às vezes teremos um filho racista, que teremos um filho que desrespeite as pessoas nos mais diversos assuntos, enfim. E somos nós que formamos essas pessoas, a responsabilidade nossa, então a gente precisa rever isso. Para finalizar aqui, eu vou lembrar de um caso que a gente estava ainda conversando ontem. A minha filha tem 1 ano e pouquinho, ela tem 3 bonecas, tá? Uma foi dada pelo tio, a outra pela avó e a outra pela madrinha. Nós ainda não compramos uma boneca para minha filha. A boneca que nós vamos comprar, eu e minha esposa conversando antes, será uma boneca negra. Então vamos começar dentro de casa, vamos começar dando exemplo, vamos começar colocando essa normalidade para a gente, né? Porque aí você vai na loja, você volta lá no comercial da margarina, e as 3 que tem aqui são loira de olhos verdes. Sim, comum, eu, né? eu como mãe, e também fazendo uma confissão agora, eu amo a Barbie. Eu tenho uma paixão pela Barbie. Mas a Barbie, por muito tempo, era só aquela Barbie loira. Um dia alguém pensou, por que só essa? Então, criaram muitas outras. A felicidade desse Dia das Crianças foi eu finalmente ter encontrado aquela famosa Barbie preta, que para mim era tudo que eu queria. E sim, eu fiquei criança de novo, e sim, eu comprei aquela Barbie não só para minha filha, mas pensando em brincar com ela. E foi uma felicidade, porque você se identifica, você se vê, você acredita que pode. Para a criança, ela precisa desse imaginário, ela precisa se ver sendo a boneca, sendo a juíza, sendo a médica, sendo a parlamentar. Ela quer fala, exatamente. Ela quer esse lugar. É isso, é naturalizar. Então é isso, eu vou finalizar, né, o que a gente prega aqui, está chegando aí o dia 20, que é o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? A nossa prosa hoje foi sobre esse assunto, com o objetivo de despertar nas pessoas o sentimento de respeito, né? E despertar nas pessoas o interesse pelo tema, né? Então, assim, mais uma vez, Mayara, eu agradeço a sua atenção, agradeço a todos que estiveram conosco até agora, ainda muitas pessoas ligadas, a Simone, professora, pedagoga, trabalhei com ela em 12 Rio Preto, também ela trabalha em Divino de São Lourenço, agradecendo pela iniciativa, parabenizando pela iniciativa e abordagem, obrigada. E tantas outras pessoas que participaram, às vezes eu não consigo, Maria José, tantas pessoas que às vezes passam o comentário, mas vai subindo tão rápido, ainda bem que as pessoas estão participando conosco, muitos comentários, e eu quero agradecer vocês mais uma vez e dizer, né, que até a nossa próxima terça-feira eu estou com a agenda fechada, mas eu confesso que eu não estou lembrando quem é o convidado da próxima terça-feira, mas a gente ainda tem nesse mês na verdade, eu estou ainda na expectativa da confirmação de um convidado. E na outra semana, na última semana, né, será sobre o Novembro Azul, também na confirmação de um médico que vai estar com a gente. E é isso. Quem puder, se inscreva aí no canal do YouTube para ver a nossa prosa depois, Wilder Barbosa. E na próxima terça-feira nós estaremos juntos no nossa boa prosa. Mayara, muito obrigado. E eu que agradeço. Breve. Até. Valeu, pessoal. Até terça-feira, 19h30, com mais uma boa prosa. Até lá, todos uma excelente semana. Valeu.